Fala aí pessoal, tudo bem? Oi, Manique de novo aqui no teu timeline. E estamos aqui no 10º dia da trezena Ben, beleza? Eu fiquei uns dias aí sem acompanhar, sem fazer vídeo, mas aí estamos. 10º dia da trezena Ben, tá bom? E o rosto de hoje, né? O vovozinho de hoje, né? O Nagual de hoje, o Kim de hoje, o signo de hoje é 10 Ik, beleza? Ik, vento, verdade, transparência, comunicação, mensagem, tá bom? O símbolozinho do Ik ali é o símbolo de algumas janelas dos maias clássicos, né, para poder passar o vento. Exatamente o vento, o Kim de hoje, ó. O vento de Ik, ó, fazendo som, levando a mensagem, vibrando. Então hoje é 10 Ik, tá? 10ª casa da trezena Ben do bastão, beleza? Como você pode ver aqui, ó, tá aqui, ó, 10 Ik, hoje 2 do 9, sexta, beleza? Então vamos dar aquela conferida, gente, aqui nas informações, tá? A gente dá aquela batida de cartão para ver qual é o deus da noite, né? Qual é o dia no calendário civil, tá bom? Então conferindo aqui, ó, 2 de setembro, né, sexta-feira, 2022, na contagem longa 130915-2, da sequência de 20 Kins do Tzolk'in, né? Começa com Imish, Ik, Akbal, Kan. Então veja, Ik é o segundo, então por isso que termina em 2 aqui, esses números da contagem longa, tá bom? 130915-2, então sendo 2 representante aí de Ik, que é o segundo Kin, segundo Nagual do Tzolk'in, beleza? Os 20 signos, da sequência de 20 signos. Então tá aqui, contagem longa, 130915-2. O Kim de hoje, o Nagual de hoje é 10 Ik. E no calendário civil, né, que é o calendário de 365 dias. Quem tá seguindo o vídeo aí, os de 13 a 20 inscritos do canal que estão acompanhando aí, que pô, quero agradecer aí vocês que estão acompanhando de coração. Eu tô aqui por causa de vocês, beleza? E por causa de todos os outros que eu gostaria que viessem tentar absorver um pouco, né, e pegar, é grátis, pegar essas informações, essas sementes aqui que eu estou largando aqui nesses vídeos, né, para ver se brota aí esse outro ponto de vista, né, essa outra forma de acompanhar o calendário sagrado de Tzolk'in, né, que é a forma com que os maias utilizam, a correlação, a contagem de dias que eles utilizam, tá bom? Com o nome a forma, né, a identidade do Tzolk'in é a mesma que eles utilizam, né? Os nomes não são diferentes, os significados não são mudados, tá? A contagem de dia é a mesma, sincronizada com o dia 21 de dezembro de 2012, que é foi a data do famigerado lá final de fim do mundo. Então está sincronizado com todos os ciclos de Catuns daqui para trás e daqui para frente, tá? Que é a correlação GMT, que traz essa informação para a gente aqui, beleza? Então hoje 10 Ik, 15 Mol. O mês Mol é esse mês aqui, ó, é o 8º mês, beleza? Do Raab. E a gente tá no dia 15 desse mês, que é o 16º dia do mês, né? Lembrando que o mês começa no dia no 0, né? 0 Mol, 1 Mol, 2 Mol até 19 Mol para formar os 20. Exceto o Ayeb, né? Que é de 5 dias. 0 Ayeb, 1 Ayeb, 2 Ayeb, 3 Ayeb, 4 Ayeb, 4 Ayeb. Do 0 ao 4. Então hoje o Senhor da Noite é G5 e o portador do ano é 11 Manique, né? Como a gente sabe aí desde março, até março do ano que vem a gente tem a frequência predominante aí, né? Influenciando os ciclos, né? Os ciclos internos aí do Tzolk'in, né? E a gente tem o Manique, né? O Nagual Manique, que é equilíbrio, força, justiça, os elementos da natureza, né? Enfim, é isso. Então vamos dar uma olhada também na estela de hoje, né, que é uma forma visual de ver a contagem longa, né? Que a contagem longa é importante a gente entender que ela representa, né, a conexão de todos os ciclos que vem vindo, trazendo, né, a força fractal, trazendo, né, o significado dos ciclos proféticos, né, os ciclos catúnicos, né, dos ciclos do Tzolk'in, né, suas conexões, né, com Rabi, né, enfim, Deus da Noite, né, e tudo isso girando. Então, tá
Aí a importância da gente saber a contagem da contagem longa. Então vamos ver aqui no Living Maya Time. Cadê a mãozinha? Tá aqui. Onde a gente pode ver, né, os símbolos aí que representam a contagem longa, que é o que eu estava falando agora ali, né? Que aqui é 13, 0, 9, 15, 2. Sendo 2, IC. Pode ver aqui, ó, 2. 10 IC. Ó, vamos direto até aqui no 10 IC, ó. Tá? Na parte aqui da estela que representa o dia de hoje no Tzolk'in, no calendário sagrado, tá bom? Aqui embaixo tem, ó, o 15 Mol, que é o mês do Rab, né, que é o mês civil, ó. 3 barrinhas de 5 dá 15, tá bom? E aqui o símbolo do mês Mol, 13 Mol, 15 Mol, tá? E aqui o Deus da Noite, ó, G5, ok? Então vamos dar aquela olhadinha aqui, ó. 13 Bactuns, 0 Catuns, 9 Tuns, 15 Vinais e 2 Quins, sendo que o segundo Quin dessa sequência é 10 Ik, beleza? Então eu acho que, desculpa, que a gente pode dar uma olhadinha lá no Tzolk'in. Caramba, ó, gente, o último vídeo que eu fiz foi em 4 Akbal, dentro dessa trezena. Olha aqui, ó, tava parado aqui, ó, em 4 Akbal. Ou seja, foi exatamente no dia que está na posição binária com o dia de hoje, está no mesmo degrau. Né? Quer dizer, tem aí uma compensação, tem aí uma relação entre esses dois dias. Né? O 4 Akbal lá do passado e agora hoje aqui onde a gente está, que é 10 Ik. Ó. Pode ver que está até marcado aqui como pareado. Pareado porque a gente estava lá embaixo. Né? E agora a gente está aqui no futuro binário dele, que é o Ik, 10 Ik. Então hoje a gente está pareado, né, exatamente com 4 Kib, que nem você vai ver já aqui na próxima tela, tá bom? Então só para a gente se posicionar hoje aqui, nós estamos lá em cima, em 10 Ik, beleza? Ah, eu já marquei ele, cabalinho. Aqui é o pareado, na verdade esse aqui embaixo. E hoje é 10 Ik aqui. Então tá aqui em cima, visto também no Tzolk'in, beleza? Beleza, Alice? Tá vendo aí o Tzolk'in? O Tzolk'in aqui e o dia de hoje aqui, o 10 Ik, beleza? Vamos observar então o Tzolk'in, essa trezena na forma horizontal, na forma do gráfico aqui, vamos ver, ó, trezena atual. Tá aqui, ó. Beleza? Kim de hoje, pode ver aqui embaixo na nota, aqui no papelzinho, no bilhetinho aqui, ó, 10 Ik, né? É o 10º dia da trezena Ben, que também está anotado no papelzinho aqui, ó. Hoje 10 Ik. Pode ver aqui, ó, trezena Ben, né? Ben. Ben, Ish, Men, Kib. Esse aqui é o dia pareado, né? Que foi o último vídeo que eu fiz, então ficou marcado ali. Então, o dia que está trocando energia com o dia de hoje, por isso que está pareado e está na posição binária, como apontou o autor de livros incríveis, Kenneth Johnson. Os dias têm uma relação binária, né? Então, de que forma eles podem ter uma relação binária, né? Além do significado e da essência de cada um deles? O valor, a força dos números, né? Então, se a gente está num movimento de trezena aqui, cujo quarto dia ele tem uma força, vamos dizer que é uma força número 4, né? De 4 a 13, né? Ou seja, ela está no crescimento, então ela está buscando um equilíbrio, né? E o que compensa ela aqui, no caso, na mesma linha, né? No mesmo movimento, é o 10 Ik, né? Porque a trezena ela representa um centro, um eixo de 14, né? De valor 14, né? Na somatória dos Kins em posições binárias, né? Ela tem um eixo 14, né? Isso está assinalado aqui pelo único Kin dentro de uma trezena que consegue formar 14, né? E que para formar o 14 ele só tem a frequência dele mesmo, né? Então a gente tem aqui Kawak no centro da trezena Ben, né? 14. Então por isso que existe essa questão binária, né? Por isso que eles têm uma correlação binária. Então se no passado recente agora em 4 Kib, né? A gente estava com uma força de 4 para transformar, para construir, para trabalhar a favor da construção e do entendimento, da absorção, né, da frequência de Ben, a gente estava trabalhando em equilíbrio, né, com o entendimento e com a força da casa 10, que é Ik, verdade, transformação, né? Então, se a gente estava precisando, né, e estava exatamente trabalhando para construir Ben, né, que é a força do herói do renascimento, né, da autoridade de renascer e se sobrepor e vencer os desafios, os inimigos, né? Se dentro dessa construção a gente estava buscando a frequência do perdão, né, perdoar,
ser perdoado, trabalhar com a energia do karma para construir esse herói que renasce, né? Se a gente estava com a força de 4 para exercer esse papel e desenvolver essa frequência, né? A gente estava contando com o quê? Com a verdade, a gente estava contando com a transparência, com a palavra, sabe? Com o justo, com o honesto. Então, dentro desse caminho, na construção dessa frequência aqui do herói Ben, né? Lá ali no passado de 4 Kib, né? A gente dependia muito mais, né, da verdade, da transparência para encontrar esse caminho, essa frequência correta no trabalho do perdão, né? Seja o perdão para lá ou para cá, né? Seja uma das vias dele. Então, se lá a gente necessitava dessa verdade, hoje, aqui no futuro, a gente está em 10 Ik, exatamente na força, né, que estava contrabalanceada com o processo do perdão de Kib, né, que é a coruja. Então, hoje é a frequência de Ik. Hoje é a sintonia da verdade, a sintonia da transparência, né? Transparência onde? Dentro da transformação do avatar de Ben, né? Né? Que é o renascimento, o ressurgimento, né? Representando aí um momento da trajetória dos irmãos gêmeos, né? Hunahpu e Xbalanque, né? Na jornada de Xibalbay, no inferno, no submundo, né? Lá onde eles sobreviveram e venceram os diversos desafios. Então, dentro dessa construção, quando a gente passou pela frequência de acionar o perdão e sintonizar o perdão dentro de nós, ou seja, todas as conexões kármicas para lá e para cá que a gente sabe, que a gente consegue sentir, então, nesse dia de acionar isso, a gente dependia da verdade para fazer uma conexão mais verdadeira, né, dentro dessa construção aqui. E lembrando, gente, quem que está no eixo aqui, formando o equilíbrio principal e a luz, né, e o farol dessa transformação, desse avatar? É Kawak. Kawak é tempestade. Kawak é tempestade a favor do coletivo, do grupo, tá? Que é para quem vai servir o elixir da jornada daquele que ressuscita e renasce do inferno de Xibalbay, tá? É aqui, ó, Kawak. É o coletivo, é a tempestade, é o trovão, é a força, é o caminho por onde Tlaloc vem e põe a cara para fazer a coisa se ajeitar, tá bom? Então hoje, Ik, vento, verdade, transparência, tá? Em especial, jogando. Hoje é dia de você jogar. Hoje é dia de você fazer aquele trabalhinho de tempo que a gente via lá né, na questão do Psi, do Cronopsi. Hoje é um dia, só que é bem pertinho, é bem aqui do lado. Por quê? Porque em 4 Akbal ali atrás, estava dependendo de hoje, né? De uma manifestação, de um sentimento, de uma frequência da verdade, da transparência, né? Com relação a esse processo de Kib, do perdão, né? Com seus karmas, com suas pessoas, com seus vínculos, com seus familiares, com seus parentes. Então é hoje o dia de você sintonizar. Agora aí, você que está assistindo, pense assim, na verdade, transparência sobre questões de perdão, né? Como é que tá aí? Né? Cadê? Mostra a verdade aí. Traz pro consciente agora aí, pra natureza sintonizar. Pra trazer na Ben saber aí, fazer um registro, tirar uma foto do teu chakra agora aí, na hora que você sintonizar aí as questões, né? Que diz respeito assim, o quanto você foi e será honesto dentro das suas conexões aí de karma. Né? Dentro dos processos aí que você ligou, acionou aqui alguns dias atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias atrás. Hoje é verdade. Manda mensagem, fala, comunica, aciona, liga a chave dentro desse processo do perdão. Manda uma mensagem, posta, marca, põe uma arroba para fazer esse trabalho dessa conexão com o perdão de Kib aí no dia de hoje. Mas você vai ter que trabalhar com a força de 10, a potência de 10 dentro da questão de verdade e transparência, né? Dentro do seu trabalho aí, porque afinal de contas é você que está construindo e está sintonizando e está instalando dentro de você aí, né, no seu campo espiritual, o avatar de Ben, tá? Então é esse o caminho aí para você seguir, é assim que você tem que fazer. E não se preocupe que o raio vai cair o tempo todo nessa construção, tá bom? Porque afinal de contas você está construindo e se sintonizando com o avatar que tem a habilidade de renascer como Ben, tá? Como os gêmeos heróis, tá? Então não é de graça, não é na teoria, não é lendo, não é ouvindo, não é assistindo. É pegando a espada e botando para ferrar, entendeu? Se protegendo, é atacando, é defendendo, é lutando, é enganando os demônios de Xibalbay, tá? É inventando truque lá embaixo para poder sobreviver com eles lá embaixo, tá? Porque o fruto, o elixir desse processo da instalação de Ben tá aqui, ó. É o fluido vital da coiopa que fica navegando na tua espinha para fazer você sobreviver nesse mundo aí. Fechou? Então a gente tá aqui, ó. Hoje é Ik, 10 Ik.
tá? Então busque dentro de você aí, lembre, pense, sintonize com tudo que tiver acesso na sua verdade, na sua transparência, né? Se você está disposto a trabalhar com perdão. Trocando em miúdos, assim, se você está buscando um caminho para ser perdoado por alguma coisa que fez, que está te travando, está te bloqueando, né? Busque o caminho da sinceridade, né? E seja franco, tá? Isso é uma possibilidade, tá? É uma das possibilidades dentro do caminho da construção de bem, tá? Porque dentro do significado de cada um desses naguais aqui, desses rostos aqui, a gente consegue perceber essa, entendeu? A gente consegue perceber esse movimento dentro da construção desse avatar aqui, tá? Então é isso que hoje você tem que lembrar da verdade, tá? Busque se conectar com a verdade para poder jogar essa energia ali para trás para você fazer um trabalho legal dentro desse processo. Tá na 10ª casa da construção desse avatar, tá bom? Amanhã a gente tem Akbal, 11 Akbal, ok? 11 Akbal. Amanhã vamos tratar de Akbal, beleza? Então, deixa eu ver quanto tempo já tá a gravação. 15 minutos, tá bom. Agora eu quero fazer uma coisa aqui, gente, que é o seguinte. Eu prometi para uma pessoa aqui que tá querendo entender e seguir também o Tzolk'in, né, através desse método aqui, através dessas formas aqui, desses registros, através desses diagramas visuais, né, como indica, né, Kenneth Johnson e tudo mais, né, como ele representa ali no livro dele, como as coisas andam e como devem ser, né, no sentido assim de ter uma ferramenta, ter um caminho para seguir. Então, dentro desse processo aqui, o que eu fiz? Eu vou fazer uma leitura, tá? Vou fazer uma leitura do Kim, tá bom? Só um minutinho, gente, só resolver uma coisa aqui. Só tem que desligar aqui. Então, gente, o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Desculpe a pausazinha, eu tive que resolver uma coisinha ali. O que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Além dessa leitura que eu acabei de fazer aqui né, do entendimento do Tzolk'in na 10ª casa, que é 10 Ik, né, aqui no dia de hoje. E a minha ideia é fazer também uma leitura do oráculo, né, de alguém, de quem esteja disposto aí a querer entender baseado no seu dia de nascimento, né, sua data de nascimento. E aí tem uma pessoa que tá vendo comigo ali, né, como é que funciona, e me passou a data de nascimento, que é a Alice. Beleza, Alice? Eu falei pra você que eu ia fazer aqui uma análise do teu Kim, do teu Nagual, do rosto, do dia do seu nascimento. Então eu preparei aqui uma janelinha para a gente poder observar, né, e poder te explicar como é que funciona, né, isso, qual é a sua posição dentro da trezena que você nasceu, né, quais são as forças aí que compõem o seu oráculo, né, a sua árvore da vida, Maia, tá bom? Então, até porque é legal isso hoje, porque hoje é 10 Ik, tá? Então, principalmente assim quando você está tentando compreender que existem, né, esses dois lados, que existem né, esses dois caminhos de estudo dentro do que a gente diz calendário maia, né, que existe, que é o sincronário e o calendário maia. Então, até para você entender, como eu já falei para você, né, na nossa comunicação ali, então esse aqui é a GMT, a correlação GMT, tá bom? Para composição e para conexão com os dias aí, beleza? Então vamos lá para a janela que eu fiz, que eu preparei para isso, tá bom? Que é isso aqui, ó, a trezena de nascimento, beleza? Então você pode ver aqui, ó, a sua data de nascimento é 25 de fevereiro de 1980, né? Então se a gente for calcular ali, por exemplo, na FAMSI ali, ou no Living Maya Time, qualquer um desses sites oficiais que tratam da correlação GMT, que é a correlação nativa, né? Que é a correlação que tem aí a contagem de dias conectada, linkada e vinculada com os grandes ciclos de 13 Bactuns, né? Com os Katuns que compõem os grandes ciclos de 13 Bactuns, né?
Então, essa é a correlação GMT, tá bom? Então, baseado nessa correlação, a correlação GMT, tá? E nesses sites que calculam as datas e os KINs das pessoas, então o seu KIN de nascimento, né, é amarelo. Lembra que eu falei pra você que o seu KIN ia ser amarelo, que você gosta da cor amarela? Então, o seu KIN de nascimento, né, o seu Nagual, o seu signo é 2 Eb, tá bom? O que é Eb? Eb é o caminho, Eb é o processo, Eb é a evolução, Eb é o crescimento, é a direção, é a tomada de decisão em direção sabe, algum novo caminho, alguma nova direção, alguma diferente opção, né, uma outra possibilidade, né, é um crescimento. Né? Eb representa o crescimento, a evolução, o caminho sagrado, tá bom? Então, sendo assim, sendo você uma 2 Eb, você é nativa da trezena Xuen, tá? Xuen é o macaco, é a arte, é a criatividade, é o artista, é o talento, tá? Essa é a trezena que você nasceu. Você nasceu na trezena da arte, do artista, tá? Do trabalho para o grupo, né? Do trabalho criativo que traz frutos, que traz essência, que traz resultado para o coletivo, para a família, para a comunidade, para o clã, sabe? Para o país, para a cidade. Então, a força do artista, do cantor, Então você nasceu dentro desse processo. E você sendo uma representante da frequência que é o caminho, que é a direção, que é o processo, que é a tomada de decisão, pode entender que você tem aí como essência, né, como frequência principal, talvez até como missão, digamos assim, direcionar, né, encaminhar, produzir, promover, conectar, né, agilizar, tudo que está relacionado à essência da criatividade, né? A essência da inspiração, do pintor, do poeta, do escritor, do músico, né? Enfim, de tudo que está associado a Xuen. Então você, estando na segunda casa da trezena Xuen, a gente entende assim que a força desse momento, desse processo, é uma força fraca que ela depende muito de uma outra posição aqui. Ela depende de uma casa 12 para... Da frequência do signo que está na casa 12 para compensar, para ser uma referência, ser um recurso, ser uma fonte de energia para conseguir esse equilíbrio dentro da trezena Xuen. Então você sendo 2 Eb, que é o caminho que vai promover a construção e a criação das frequências, da transformação do avatar de Xuen, que é do artista, que é da arte, que é da criação, que é do talento, que é da inspiração criativa, dentro dessa construção, cuja responsabilidade sua é fazer as coisas acontecer, né? Fazer a coisa andar, você tem uma conexão e uma dependência, não digo nem dependência, mas uma correlação, né? Uma troca de recursos dentro desse ciclo de tempo aqui que distancia, né, essas duas casas que são binárias. Então, vamos ver aqui quais são os signos que compõem a trezena que você nasceu. Ó. Xuen, Eb, Eb é você, 2 Eb, né? Xuen, Eb, Ben, Ish, Men, Kib, Kaban, Kib, Kaban, Etznab, Kawak, Ahau, Imish, Ik, Akbal. Então, olha só que interessante. Olha só que coisa interessante. Você nasceu na casa 2 da trezena Xuen, tá? Ok? E tendo você nascido na casa 2 da trezena Xuen, sendo você 2 Eb, você está pareada binariamente com a força de 12 Ik. E agora que dia é hoje que eu estou gravando esse vídeo? Não é Ik? Quer dizer, a verdade, a transparência, a força da comunicação. Não está vindo hoje para você através desse vídeo que eu estou fazendo aqui para o pessoal que segue aqui, que está dando uns 12 a 20 visualizações. Agradecer de novo vocês, gente, que assiste isso aí. Olha que interessante, Alice, isso. Olha que interessante. Que mensagem que a trezena atual está trazendo para você. Não estou falando nem da sua trezena aqui, que é a tua missão, tua trezena de nascimento, tá? Cuja força compensa a sua missão, compensa e auxilia, intensifica, e ajuda e colabora e te dá recursos dentro da sua missão diária, é a verdade, a transparência de Ik. Quer dizer, para você conseguir transformar, conseguir manifestar e colaborar da forma que você pode com a construção da essência do artista, da inspiração artística, para você fazer isso, você precisa ter muito recurso verdadeiro. Você precisa ter a comunicação trabalhando para compensar, né, a sua forma de encaminhar as coisas. Né? Quer dizer, o caminho, o peso, a força, o recurso que você vai utilizar para trabalhar dentro dessa tua missão aí, né, de fazer a coisa andar, fazer a coisa evoluir, é a comunicação, que vem através do vento, né? Que tem como essência aí a verdade, a transparência, mas em especial a comunicação, né? Porque
Porque a gente consegue captar uma mensagem aqui, que dentro do processo de crescimento do artista, do talentoso, do criativo, né? Quando ele deve escolher os caminhos, talvez buscar seus processos, né? Quais são as suas técnicas, quais são os seus gêneros, seus tipos, onde ele vai investir seu tempo, sua energia vital na construção de sua arte, de seu talento, descrito aqui nessa trezena, né? Quer dizer, ele precisa buscar aquilo, né? Ele vai buscar a verdade, ele vai buscar se comunicar, ele vai buscar a informação, ele vai buscar muitas vezes a expressão de Ike, né? Muitas vezes para construir esse caminho do artista, ele se alimenta do comunicador, ele se alimenta da energia da comunicação que vai se manifestar através da arte, né? O pintor, o cantor, o músico, o artista, o dançarino, o poeta. Então a construção do avatar de Xuan, cuja trezena você nasceu, Alice, né? Traz você aí com a responsabilidade de fazer a coisa andar, tá bom? Fazer a coisa andar para construir o artista, para construir a arte, para promover a arte, né? Para construir aí a energia do avatar de Xuan, tá bom? E com isso você se utiliza da verdade e da transparência que, veja que bonitinho, a natureza está te trazendo agora aqui, tá? Só pra gente ver que bacana que é isso. Ah, e outra coisa, a sua trezena de nascimento, que é Xuan, tá? Ela tem como catalisador, ela tem como eixo que bota as coisas na sintonia, que compõe ela, Caban. Caban é a terra, Caban é o intelectual, é a inteligência, é a busca pela inteligência, é a força da natureza que vai buscar trazer a razão, trazer o entendimento, fazer as coisas se conectar como um gigantesco terremoto que põe tudo em seu lugar, tá? Então, quer dizer, veja que interessante também, o artista, muitas vezes a gente consegue perceber que o temperamento do artista, muitas vezes ele tem essa coisa de tremer, ele tem o terremoto, ele tem a força da terra para fazer a coisa, né, se expressar, para fazer a coisa mudar, né, para fazer a arte executar o seu papel, né? Quer dizer, ele tem a força da terra, e Caban não é só a força da terra, o tremor da terra, o earthquake, não é só isso não, Caban é o intelectual, é a inteligência que dá o eixo do artista bem-sucedido, tá bom? Caban é o eixo, é a força, é a terra que constitui o intelectual, que compõe a inteligência que guia a construção do avatar de Xuan da arte, que é a trezena em que você nasceu, Alice, tá bom? Então a luz, o eixo para esse caminho, né, com essa sua utilização de recursos da verdade, da transparência e da comunicação, Dick, é, sem dúvida nenhuma, né, o vetor intelectual aí, e com um temperamento bastante temeroso, né, como a força de um terremoto. Então, dentro dessa construção desse avatar de Xuan, você está na casa 2, você nasceu na casa 2. Então você tem por natureza essa essência, sabe, de fazer as coisas andar, né? Isso pelo menos é o oráculo, né, que o seu oráculo de nascimento que compõe. Falando nisso, isso aqui que a gente está observando é só a sua trezena de nascimento, tá? É importante a gente também observar e acompanhar a trezena que compõe o seu signo, o seu nagual, que é Eb, tá? Eb, o processo, o caminho, a evolução em direção à luz de Ahau, tá? É a força que direciona, né, capaz de pôr no eixo a direção sempre no caminho na luz de Ahau, tá? Você vai entender isso agora porque a gente vai para um outro oráculo, tá? Que é o seu caminho da serpente emplumada, tá? Tanto o seu quanto de qualquer nativo do signo Eb, que é o caminho, é a estrada, é o progresso, é a evolução, o crescimento, tá bom? Então vamos lá, cadê? Então eu tenho duas situações aqui. Eu tenho todos os quinzinhos, os naguais aqui. Então, Alice, olha aqui, ó. Isso aqui é a árvore da vida, tá? Que é um oráculo básico, tá? Muito parecido com o do sincronário, mas aqui ele tem uma outra composição, um outro entendimento, uma outra visão, né? Em conexão sempre com o GMT, tá? Com essas forças giratórias e fractais dos giros do Tzolk'in, tanto em sua microexpressão de 260 dias, como em sua gigantesca expressão de 5.125, né? Como é nos grandes ciclos de Bactuns, tá bom? 5.125 anos. Então, aqui eu estou apresentando para você, Alice, e também para quem, meus amigos e amigas aí, a turminha aí que assiste, que acompanha, esse aqui é a árvore da vida maia dos nativos de Eb, tá bom? E Eb é a estrada, é o caminho, que é o signo da Alice, que eu estou fazendo aqui uma leitura, tá? Das frequências e de como elas se
se colocam dentro desse oráculo, tá? Então o que a gente tem aqui? Deixa eu ver, 29 minutos, 30 minutos de vídeo. Então aqui, esse é o oráculo do Árvore da Vida Maia dos nativos de Eb, tá? Então o que fica no meio, no centro do oráculo? Fica o Kim, o Nagual, né? O rosto do signo da pessoa, do Kim, que no caso aqui é Eb. E aí a gente tem as 4 direções. A gente tem o leste, o sul, o oeste e o norte. Por que tá aqui o leste, tá? Porque quando a gente monta o oráculo da Árvore da Vida de alguém e também o Caminho da Serpente Emplumada, a pessoa fica virada e direcionada para o leste, tá? Para o leste, que é para onde o sol nasce, né? É onde a luz do novo dia começa, é onde o ciclo se reinicia, é onde, né, o Senhor Ahau-se surge no horizonte, trazendo mais um dia, né, mais uma vida, quer dizer, o tempo se prolongou e os ciclos continuaram a girar. Então, o oráculo, a Árvore da Vida Maia, o Caminho da Serpente Emplumada, se faz assim, você se posiciona para o leste e você tem no seu braço direito a posição sul, representando a essência masculina, né, a essência racional do seu oráculo, né, quer dizer, qual é o Kim, qual é o Nagual que influencia, né, o seu lado racional de agir, de se expressar como um nativo de Eb, tá? Dentro da composição do oráculo de Eb. E a sua direção norte, né, que é para onde vai estar o seu braço esquerdo, né, ele representa toda a influência feminina, a influência emotiva, emocional, né, intuitiva, né, do teu oráculo. Então o norte está associado com isso, está associado com o aspecto feminino do oráculo dos nativos de Eb, tá bom? E oeste, que é onde o sol se põe, que é onde a luz acaba, que é onde o dia termina, que é para onde vão os mortos, que é onde vão aqueles que se concluem o ciclo, assim como o sol e a luz que nasce e se põe. Então é para lá onde estão os mortos. Então é lá para o oeste, lá para trás que está o passado. É lá para o oeste que está a tua infância. É lá para o oeste que está as suas vidas passadas estão para o oeste. Então a frequência, o Kim, o signo que está na casa do oeste do seu oráculo, ele representa as energias que compõem o seu passado, suas vidas anteriores, né? Sua encarnação passada, né? Representado aqui no seu oráculo como Kan, né? Kan é conexão, Kan é grupo, Kan é rede, é o sexto, é onde você tem as coisas que você carrega durante a vida, né? As pessoas que você convive, né? Os seus amigos, né? São sua rede de conexões, né? Então você tendo Kan no passado, você tem um forte vínculo com o grupo, né? Você tem uma conexão com o grupo, né? Sendo você aí uma representante de Eb, da estrada, de encaminhar, de fazer as coisas andar, né? Você tem aí uma forte conexão com o coletivo, ou seja, não sei se por projetos culturais, não sei se por manifestações públicas em determinados períodos, enfim, não sei como pode se expressar esse oráculo na sua vida, mas você tem Kan, você tem um compromisso kármico com as conexões, com o network, com o seu grupo, trabalhando no seu passado, tá? Influenciando também toda a sua composição, né, representada aqui no oráculo, principalmente através do Caminho da Serpente Emplumada, que eu vou mostrar já também. Então, sendo você uma nativa de Eb, né, você tem um forte vínculo com o grupo dentro dessa sua missão, dentro desse seu projeto de desenvolver e constituir e promover a arte de Xuen, de promover, de colaborar, né, de ajudar o artista, de ajudar os nativos de Xuen, do macaco e da arte, né? Quer dizer, você tem um vínculo, você tem uma predisposição, uma sintonização para oferecer esse tipo de serviço à comunidade, ao seu grupo, à sua família, à nossa espécie, né? Então você tem aí esse vínculo para trabalhar com isso. E sendo você uma nativa de Eb, né, você tem aí na sua forma de reagir, na sua forma de tomar decisão, no seu espectro racional do seu oráculo, você tem a morte de Kimi. Kimi é transformação, Kimi é morte, Kimi é a ruptura, Kimi é o fim para o recomeço. O fim é arrancar, Kimi é arrancar o que não presta para pôr o bem, para pôr o que é bom, para pôr o que funciona. É o recomeço, é a morte, Kimi. Então, tendo você como uma nativa de Eb, que é aquela pessoa que faz a coisa acontecer, faz a coisa andar, tem que fazer a coisa andar, tem na sua forma de agir a força da morte de Kimi para mudar, para fazer, para ligar, para conectar.
Em especial porque tem essa conexão, tem essa relação kármica com o passado, com o grupo, com o trabalho que precisa demandar muitas vezes um volume de conexões através das raízes de Kan. Então a forma de agir física e masculina, representada pela direção sul do oráculo dos nativos de Eb, que é você, tem essa influência da força de Kim, que é morte, que é transformação. Tá? Então é natural que você seja muitas vezes incisiva, seja de certa forma promotora da morte de certas situações ou de certas conexões para fazer a coisa andar. Tá bom? Até porque você tem no seu intuitivo, você tem o seu intuitivo, na sua intuição, no seu emocional, na sua forma feminina de agir, você tem a reflexão e a faca de dois gumes de Etznab, que é o espelho, que é a faca, que é a obsidiana, que corta para trazer a verdade e a transparência. Ou seja, você tem na essência da tua intuição para poder executar a tua missão de Eb, trabalhando dessa forma na construção de Xuen, você tem a reflexão e a verdade, quer dizer, a tua intuição, o teu emocional, né, o teu sexto sentido, né, não te deixa talvez tomar decisões ou seguir alguns caminhos dentro do seu processo de Eb, se não for com uma profunda reflexão ou tirando com a força de uma navalha de obsidiana o que não presta dentro desse processo, e com a força e com a intensidade da morte de Kim ali na forma de agir e tomar as decisões e fazer a coisa acontecer, tá? Lembrando que esse processo todo tem conexão com essas correlações, os vínculos do passado de Kan, com suas conexões, né, com as suas ramificações de processos kármicos aí, tá bom? E agora a parte mais legal dentro do oráculo dos nativos de Eb, no caso você ali nesse momento. Qual é o Kim que está associado ao leste? Ahau, a luz de Ahau, Kinish Ahau, o sol, o criador, a consciência plena, a luz, o 20º Kim, a 20ª força, o tudo, o que tudo sabe, o que tudo constrói, Ahau. Ou seja, os nativos de Eb têm a frequência, a força e a energia de Ahau projetada em seu futuro, projetada em seus períodos que vão ainda estar presentes, que virão. Não só a energia que vai dominar e que vai influenciar os nativos de Eb no futuro de sua existência, a força de Ahau, a luz de Ahau do conhecimento, né? A luz do amor, né? Da generosidade de Ahau, é a luz que vai estar presente no futuro dos nativos de Eb, né? Seja através do seu trabalho, de sua arte, de sua forma de se expressar. Mas não só isso, não só pessoal. A energia e a força e a frequência de Ahau vai estar presente no futuro dos nativos de Eb através dos filhos, filhas, companheiros, companheiras, familiares, pessoas que vão surgir no caminho, sócios, parceiros, tá? Essa é a energia que vai estar presente, né? Que o seu oráculo no desenrolar dos dias, das passagens de Zolkin durante sua vida, durante sua encarnação, elas vão sintonizar essas frequências ao redor da sua existência, tá? Envolvendo passado, presente e futuro, envolvendo a sua forma racional, a sua forma emocional, tá? Isso aqui é só o oráculo da árvore da vida. A gente tem ainda o caminho com que essas influências percorrem para constituir, para influenciar, para trazer para você as conexões conhecidas como sincronicidade, tá? Que são aquelas coisas que você sonha, que você deseja, que você vai atrás, aparecendo, surgindo, acontecendo, né? Mas em especial a transformação espiritual, que é o mecanismo do Tzolk'in, tá? Então talvez isso tudo que você sonha e deseja pode vir para você como uma ferramenta, como um caminho. Mas em especial você recebe recursos para a construção e desenvolvimento do que descreve o Tzolk'in, a contagem dos dias, das frequências sagradas, dos 20 signos sagrados que te elevam para a mente de Ahau, para o amor de Ahau. Eles te botam em sintonia com todos os passos, com todas as frequências que te compõem e que te transformam em Ahau. Tá bom? Então, sendo você, Alice, uma nativa de Eb, você tem como futuro, e como você é uma representante do caminho, da estrada e do crescimento, né? Da direção, do caminhar, do seu caminhar para quê? Para um futuro, né? Influenciado, iluminado pela luz de Kinish Ahau, tá? Esse é o caminho que você vai seguir. Agora, segundo o oráculo, né? Quer dizer, né? Quanto mais intuitiva você for, quanto mais você buscar trazer para o consciente
esses processos descritos aqui no seu oráculo, né? Isso você pode fazer acompanhando o Tzolk'in, seja só pela internet, seja anotando em papel, seja como for, desprendido de ninguém, de nenhum grupo, de nenhum nada. Você pode seguir isso só por ali. Então, você quanto mais busca se sintonizar, buscar as frequências de cada dia, quais são os dentro do Tzolk'in, né, quais são as trezenas que a gente está passando, né, aqui no presente, entendendo a relação delas, né, com o nosso próprio Nagual, uma vez descoberto, né, como que a gente pode trabalhar com isso, lembrando sempre que trabalhar como? Trabalhar para quê? Para construir a espiritualidade de Ahau dentro de você, descrita em cada um dos 20 Naguais, tá? Então o Tzolk'in vai descrever os 13 processos para construir cada um desses avatares, para instalar dentro de você cada um desses avatares. E aqui a gente pode observar que cada pessoa, cada Kin, tem missão, tem processo de 13 dias para construir, para intensificar os seus aspectos, de botar em maior conexão com essa ferramenta de evolução espiritual que é o Tzolk'in, tá bom? Então, Alice, espero que você tenha gostado dessa explicação aqui, tá? Dessa leitura, né? Que a gente está lendo junto, a gente está observando junto, né? A conexão dos naguais e dos signos. Ah, eu esqueci, eu ia mostrar para você aqui. Pelo menos vou mostrar assim por cima, tá? O caminho da serpente emplumada, que é um segundo nível de oráculo, tá? Esse aqui é a árvore da vida maia, tá? Ele é mais simples no sentido onde a gente não busca observar o caminho que percorre uma energia vital, representada inclusive por Shikshan, por Shikshan, né, que é a serpente. Então, que é o chamado Koyopa, uma energia vital, um fluido, né, que é a energia sexual, que é a força que te mantém vivo, né, que mantém a vida na Terra. E essa energia caminha na base da tua espinha, para cima e para baixo, tá? E é a chamada de Koyopa pelos maias. Então, ela é representada como o caminho de uma serpente emplumada, ativando todos esses naguais e essas frequências dentro da passagem do Tzolk'in, né? E dentro de cada um dos 15. Então, deixa eu mostrar para você aqui. Eu utilizei aqui uma versão que eu tenho aqui da página para acompanhar, da página do Livro dos Guardiões, que é a página onde a gente anota as informações da trezena atual e também de alguém que a gente quiser seguir. Nesse caso, essa parte da página aqui é o caminho da serpente emplumada do signo do Kin nativo da trezena que a gente está acompanhando, tá? E aí eu aproveitei isso aqui e montei aqui só para a gente poder visualizar que existem outros Kins, outros naguais, tá? Que compõem o caminho da serpente emplumada, que é um segundo oráculo, tá? Quem ensinou isso foi o Kenneth Johnson, tá? Nos seus 2 livros mais importantes, tá? E aqui ele descreve esse caminho percorrido pela energia Koyopa, que é a energia sexual, a energia vital, representada por Shikshan, tá? Por isso mesmo faz um caminho de uma serpente, e é um caminho que a serpente faz através do tempo da sua vida nessa encarnação. Porque ele pega aqui, né, os períodos da sua vida, o passado, o presente e o futuro, a influência, né, tanto emocional quanto física, né, dessas forças no seu oráculo, né? E é com esse caminho, com essas frequências que você se sintoniza durante o Tzolk'in, a passagem do Tzolk'in, tá? Você anota as datas em que esses Kins, em que esses naguais esses naguais que compõem o seu próprio caminho da serpente emplumada, você vê quais são os dias que ele vai passar, que eles vão passar no Tzolk'in, e você nesses dias você presta uma atenção exclusiva para esses dias, tá? Nesses dias em que passa o seu caminho da serpente emplumada, você faz uma meditação, que nada mais é que se conectar com as forças, né, que representam aquele dia, né? Porque para você em especial tem um valor diferenciado do que para qualquer outro Kim, porque é o seu caminho da serpente emplumada. Ele vai acontecer uma vez a cada Tzolk'in, né? E tem a duração de 9 dias. Vão ser distribuídos de 3 a 4 trezenas, que são as trezenas que compõem o seu oráculo, né, o seu caminho da serpente emplumada. E deixa eu voltar lá, onde é que a gente estava aqui. Então, esse aqui é o oráculo, como a gente já viu ali, a árvore da vida maia. E aqui tem mais esses 4 Kins, esses 4 naguais, que são forças, influências e frequências que alimentam, através, né, da sua Koyopa, a manifestação e a influência descrita por esses signos, por esses naguais, nesses aspectos da sua vida, do passado, né, enfim, todos esses Kins aqui, todos esses naguais que compõem o seu oráculo, tá bom? Então, assim, Alice, espero ter te dado aí uma luz aí com relação, né,
ao seu Nagual, né, ao seu Kim, baseado na correlação nativa, né, da contagem de dias, né, para conversão aí para o seu Kim, né. E aqui, como a gente já viu, aqui uma descrição da sua missão, basicamente, como foi a primeira leitura que eu fiz, né, quais são os processos, né. Sua missão no sentido de, né, se cada um desses 12 dias eles exercem uma função, exercem uma atuação dentro da construção do primeiro Kim de uma trezena, significa que eles estão a serviço, a frequência deles estão trabalhando para a construção do primeiro, né? E aí vai da gente conseguir compreender e se sintonizar com a essência descrita nesses signos para essa transformação, né? E Alice nasceu aqui na casa 2, né? Ou seja, ela conta com a força, porque ela está fraca. Esse processo de construção desse Nagual, até chegar aqui em Akbal, ele está fraquinho aqui no começo. Ou seja, ele para buscar esse equilíbrio que constitui essa subida e descida, né, centralizada aqui nesse catalisador, ele precisa da compensação, né, daqui da casa 12. E isso explica, isso traz uma significância, isso traz um entendimento racional de como se proceder, né, espiritualmente para essa construção dessa iluminação, dessa aura, né, desse avatar, né? E a Aline tem como missão principal, missão primordial, né, nessa encarnação dela, que ela nasceu nessa frequência aqui dessa sintonização, ela tem, né, como missão, através da expressão da personalidade dela e da atuação dela, né, no dia a dia, na vida social, pessoal, seja como for, ela tem essa frequência aqui, né, de encaminhar, descrita ali no oráculo, nos 2 oráculos, como a gente abordou ali. Então, ela tem essa missão, né? Então, quanto mais, aqui está um ponto importante a gente ver, quanto mais a pessoa busca se sintonizar com o significado desses signos, desses naguais que compõem os oráculos, né? Quanto mais a pessoa busca se sintonizar com esse entendimento, né, dessas forças descritas por cada um desses signos, né, mais você começa a entrar em sintonia, né, entrar em afinação, né, com todas essas forças que vão promover a coisa para andar, né, que vão te trazer recursos, né, em especial recursos espirituais para que, né, que a coisa vá se convertendo, né, na sua manifestação física, né? Mas o caminho é sempre, né, o alinhamento dos chakras através do seu emocional, do seu sentimento, né, de suas conexões aí de karma, né, com suas mágoas, seus sentimentos de gratidão, de amor, de rancor, de ódio, enfim, né? Tudo isso está registrado e expresso em você através dessa sua existência, né, nos seus pontos de energia, né? Entende? Então você tem aí uma ferramenta, uma forma de você trabalhar com as forças descritas pelo Tzolk'in através das frequências solares dia após dia. Porque não podemos esquecer que a Hal é o Sol. É o Sol. Quem que construiu a gente até aqui, desde cada célula, né? Quem que promove aí a fotossíntese, né? Quem que alimenta aí a evolução da vida biológica aqui na Terra através dos raios solares, né? Quem que faz esse exercício aí, né? Quem promove isso? É o Sol. É o Sol que está promovendo toda essa semeadura, toda essa construção, todo esse desenvolvimento da vida, desde o mineral, né, do biológico. Pô, é o Sol que está trabalhando na construção da gente, né? Não é difícil a gente entender que as zonas habitáveis dos sistemas solares, né, são ali um berçáriozinho confortável, quentinho, para a gente alcançar uma vida inteligente dentro de um prazo interessante de expressão e de renovação de mandato de existência reencarnatória. Né? Por isso que a gente tem essa estruturinha de carbono aqui. Chuto até alguma coisa com essa estrutura binária aqui que o Kenneth Johnson sugeriu, mas não me arrisco. Então, fundo assim, tá? Então, Alice, 2Ben, tá? Seja bem-vinda a esse entendimento, seja bem-vinda a esse seu novo avatar, seja bem-vinda a esse seu novo entendimento de frequências que regem todo o seu espectro espiritual, tá? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no dia 25 de fevereiro de 1980 foi o dia em que você recebeu pela primeira vez uma frequência solar no seu campo espiritual, livre do campo magnético espiritual da sua mãe. Nesse dia aí, tá? Nesse dia aí, dia 2 Eb, da trezena Shuen, foi o dia em que você veio, né? Veio a luz de Ahau. Veio a luz de Ahau com a frequência de 2 Eb, porque Ahau estava trabalhando na construção do Shuen,
estava trabalhando na construção da personalidade de Xuan, estava trabalhando na colaboração, estava trabalhando na intuição, estava trabalhando na promoção e na colaboração com os nativos de Xuan, com os processos de Xuan, com tudo aquilo que aqueles que sintonizam com Xuan buscam realizar. E você nasceu nesse dia, nesse segundo dia. Então você está aí também para fazer a coisa andar através da verdade, da transparência, da comunicação descrita com aquele que te equilibra nessa missão e que te auxilia. Beleza? Então, gente, quem assistiu aí até agora, 50 minutos, quase uma hora. Então eu fiz aqui uma leitura, eu ia fazer uma vinhetinha para esse quadro, onde eu vou fazer uma leitura para para algumas pessoas aí. Acabei não fazendo vinhetinha, porque ficou tarde, não consegui. Então foi feita aí a leitura para a companheira Alice, tá bom? E é isso, gente. Então hoje foi 10 Ik, um dia especial para trazer a verdade, para trazer a transparência através da comunicação, através da palavra, em especial para aqueles que estão se transformando, se reconstruindo e renascendo de um processo de retorno e volta, talvez de um inferno aí, de um conflito, com algumas verdades ou com alguns conceitos aí que estava batendo. Hoje é o dia da transparência e da verdade nessa construção, tá? Lembrando só que o dia de hoje está pareado com Kib, 4 Kib, que foi o último vídeo que eu tinha feito, né? Bacana isso, que a gente tem o dia pareado do passado e agora o dia pareado do futuro. Então, por favor, lembrando para você retroalimentar, jogando daqui para 4 Kib, há 6 dias atrás, aí o que você tiver de verdade dentro do teu consciente. Traz aí, vai puxando do inconsciente o que você tiver aí de argumento e fato verdadeiro aí para comunicar e jogar para você mesmo ali no Kib, 4 Kib ali atrás, tá? Isso tudo para construir a força de Ben e o respeito e autoridade que você precisa ter se quer chegar até a Hal, digno aí de ter a força e a alegria e a luz dele, habitando a sua consciência, a sua forma de se expressar na comunidade, na família. Beleza, gente? Então foi hoje 10 Ik, 10º dia, um dia bastante importante dentro da construção do herói de Ben, tá bom? E boa intuição para todo mundo aí. Espero que se aproveitem bem aí o finalzinho da trezena Ben, porque é uma trezena bastante importante dentro daquele que está buscando uma reconstrução em direção a um caminho espiritual, que é a proposta do Tzolk'in, por isso o nome está aqui, Tzolk'in Diário. E nós vamos junto aí tentando entender o significado de cada dia dentro da construção desses avatares, que são compostos de 13 dias e se manifestam dentro de nós, seja a extensão de tempo que for, seja no espaço e tempo que for, a gente está construindo esse avatar. Temos que lembrar que nossa expressão aqui dentro dessa construção aqui, nessa estruturinha de carbono, é de no máximo 100 anos, 80, do brasileiro é 60 e poucos. Então vamos aproveitar esse período aí, vamos espiritualizar nós mesmos, quem puder aí, dentro dos processos que couber, dentro do que der. Nesse caso aqui, para quem está acompanhando, é o Tzolk'in, beleza? Então assim, gente, eu sugiro, descubram o seu Kin, descubram o seu Nagual, baseado na correlação nativa GMT, é só eu posso mostrar aqui, botar o link ali no site da FAMSI, tá? No Live Maya Time também, no Maya Magics também, tá bom? Tem ali para você botar a sua data de nascimento e ver qual vai aparecer um número e um Nagual, e um Queen, e um Kin. Um desses 20 aqui, ó, Imish, Ikakbal, Kan, Shiksha, enfim, todos esses que tem aqui no Tzolk'in, tá bom? E aí descobre o seu Kin, a sua trezena de nascimento, para você entender daí qual é a tua missão, o que você tem que construir, que tipo de frequência que você está apoiando ou é apoiado, tá? Dentro da missão de cada um, tá bom? Então, vamos que vamos. O vídeo ainda não chegou uma hora, que bom. Isso é ótimo, porque senão o Instagram não vai deixar eu postar. Beleza, gente? Então, boa intuição para vocês. Fiquem aí com a frequência de Ik, que ainda dá tempo aí de promover a verdade aí para dissolver alguns laços aí que atrapalham na construção do herói e do respeito e da autoridade de Ben, tá bom? Boa intuição para todo mundo. Falou, até amanhã, que é Akbal. Fiquem espertos. Tchau. Falou!